guys, Coach Esteban 101 speaking over here e hoje estamos de volta com a segunda parte da bússola, o caminho, definindo o seu norte no inglês. E no vídeo anterior falamos sobre definição de metas e objetivos. Eu não vou me estender sobre isso porque já falamos um bom tempo sobre isso. Então, se você quiser rever, você pode procurar pelo vídeo anterior. Eu vou colocar aqui o link. E, além disso, no final eu falei que hoje vocês vão conhecer 4 ferramentas usadas das muitas que existem para a definição de objetivos. E, além disso, vamos falar sobre as armadilhas que você tem depois de ter definido seu objetivo. E vou te dar alguns exemplos de objetivo com relação ao aprendizado do inglês. Beleza? Então, vamos lá com essa primeira ferramenta maravilhosa que é o SMART. A palavra SMART é um acrônimo no inglês para definir 5 características que o objetivo deve ter. E elas são Specific, Measurable, Attainable, Relevant e time bound. Bound, tem um N aqui. Você vê aqui está SMART. SMART significa inteligente, por isso você tem em casa um telefone que... Em casa não, quase que no bolso o dia todo, smartphone, você tem o Smart TV e um monte de aparelhos que são Smart, tem já quase que assistente virtual e assim por diante. Então, é um específico SMART, um específico inteligente, ele cumpre essas 5 características que é, primeiro, é muito específico, é uma coisa que não é abrangente, como primeiramente já falamos, já sabemos que o objetivo deve ser objetivo e não subjetivo. Ele deve ser measurable, que é mensurável. Então, quando você pode quantificar esse objetivo, você pode saber se atingiu ou não. E eu falava sobre um exemplo de você dizer, eu quero aprender 500 palavras na língua inglesa. Como é que você pode mensurar isso? Você pode mensurar isso demonstrando seu conhecimento de 500 palavras na língua inglesa. Ele deve ser attainable. Então, attainable deve ser atingível, ou seja, deve ser uma coisa muito louca também. Eu vou fazer um exemplo com as palavras para vocês daqui para frente. Uma coisa que você realmente consiga chegar lá, que se você diz, eu quero chegar a ser astronauta por causa do meu inglês. É uma coisa que, infelizmente, é uma coisa específica, claro, é mensurável, claro, você vai mensurar se virou astronauta ou não. Mas aí chega no ponto do attainable e só se você realmente muito master in physics e outros tipos de habilidades que eu nem sei que os astronautas devem ter, você pode chegar lá, mas se você é um regular person, tipo o Esteban aqui, eu não vou chegar a ser astronauta não pelo meu inglês, então não é atingível. Então atingível, é importante que você consiga chegar lá, que não seja uma coisa muito louca, muito crazy, né? Relevant, e a relevância do objetivo é a importância que ele gera para você como pessoa, é a importância que ele traz no momento que você sabe o que você quer, ou seja, o que é importante, por que ele é realmente importante para você, o tipo de crescimento que ele pode te trazer. E time bound é o tempo, ele deve ter um prazo de tempo específico. Quando você não coloca um prazo de tempo específico, acontece que você pode procrastinar seu objetivo. E daí é lógico que você não vai chegar lá. Então, vamos ver com o exemplo. Então, temos específico, mensurável, atingível, relevante e prazo de tempo. O objetivo do Joãozinho é aprender 500 palavras em inglês em uma semana. Então vamos lá. Ele é específico? Sim, ele quer aprender 500 palavras em inglês. Podemos fazer mais específico ainda? Sim, com certeza. Podemos fazer... O Joãozinho quer aprender 500 palavras em inglês relacionadas ao turismo ou relacionadas a uma empresa. Então, isso já virou mais específico ainda. É mensurável? Claro, no fim da semana, no final dessa semana que já passou,
Você pode sentar lá com o Joãozinho e dizer, beleza, Joãozinho, chuta aí, vai, como que você prefere falar para mim as 500 palavras? Você vai fazer uma dissertativa, ou você vai falar palavra por palavra, vai fazer um discurso, vai atuar elas? O que você prefere, meu amigo? Você vai desenhar elas assim por diante. Attainable é atingível. Numa semana, você tem aproximadamente 168 horas. E nesse tempo, com certeza, que você conseguirá fazer, claro, você dorme, come, tem outras atividades, mas se o Joãozinho se colocou isso para fazer numa semana, você consegue fazer sim, usando a estratégia correta. É relevante para o Joãozinho? Sim, é muito relevante porque acontece que o Joãozinho, ele vai entrar numa empresa e ele era guia turístico. Então o Joãozinho, sendo de guia turístico, ele tem o conteúdo, ele tem o conhecimento do inglês turístico da rua, vamos dizer, mas ele precisa profissionalizar o seu inglês e ele foi dado tempo de uma semana ou ele se colocou esse tempo. Então para ele é muito relevante porque disso depende do seu emprego. E o prazo de tempo, uma semana, como já te falei, é um prazo que não está louco, não. Está muito bem para aprender as 500 palavras. Já é diferente se ele quer dominar o uso das palavras, então já é diferente. Alright? Essa é a primeira ferramenta para você definir o objetivo, a ferramenta SMART. E ela vai nos levar para outra seguinte ferramenta, que é a ferramenta dos 5 Ws. Essa aqui é uma ferramenta um pouco mais simples, que ele consiste em você se perguntar 5 vezes why. Why? 5 vezes. Ou seja, você chega lá e fala, Esteban, eu preciso falar inglês. Why? Porque eu vou trabalhar numa empresa que precisa de inglês. Why? Porque... Então, why? Porque você precisa falar inglês para a empresa que você vai trabalhar. Ah, porque eles exigem que eu envie e-mails numa área. Beleza, por que eles exigem que você envie e-mails? Porque meu trabalho está relacionado com clientes nos Estados Unidos. Por quê? Para você é importante que os clientes, se comunicar com os clientes nos Estados Unidos. Porque meu KPI, o meu Key Performance Indicator, ele é específico sobre os e-mails. Daí são 4 porquês. Daí o quinto, então, por que isso é relevante para você? Ah, porque isso vai me ajudar a garantir meu emprego. Já a pessoa já vai colocar seu objetivo. Então, você perguntar 5 vezes. O primeiro porquê é porque você precisa aprender a língua. Daí você diz, porque eu quero viajar. E aí na segunda pergunta você faz, por que falar inglês vai te ajudar numa viagem? Então você vai linkando o seguinte porquê com o porquê anterior. Isso vai te levando caminho aos poucos para você estabelecer seu objetivo nessa segunda simples, muito rápida de se fazer ferramenta para definir objetivos. E agora vamos passar para o WHOOP. WHOOP é mais um acrônimo em inglês. E ele tem um significado bem bacana, eu até gosto bastante. Pessoalmente eu gostei muito da ferramenta WHOOP, porque ela trabalha muito com a parte da mente da pessoa, do desenvolvimento da pessoa. Então vamos ver o que significa esse WHOOP. WHOOP. Então WHOOP é um acrônimo, como eu já falei, e também é uma palavra que significava uma música lá nos anos 80, do Whoop, there it is. Whoop, there it is, e assim por diante. Então, começando com o W, ele significa wish. Wish é desejo. Então, o wish é a coisa, você vai definir um desejo que você quer atingir por meio da língua. Ele pode passar a ser uma coisa que seja desafiadora para você, mas que seja atingível. Então, claro, não coloca coisa que seja muito para frente, não vai dizer que daqui a 30 anos eu quero ser fluente em inglês, porque logicamente isso já é um desejo a longo prazo. Então, são coisas que você define que podem te ajudar. Segundo, é outcome. E o outcome é o resultado que você espera desse desejo. Então, se o seu desejo é aprender 500 palavras em inglês, seu outcome é facilmente definido como o fato de eu conseguir falar 500 palavras a mais das quais eu falo hoje. Ou se seu desejo é dominar essas 500 frases, as 500 palavras em passado, presente e futuro no inglês, o seu outcome é aproximadamente falar umas 1.500 mais palavras que você consegue falar, porque você vai falar passado, presente e futuro, assim por diante. E passa ao terceiro
que aqui é uma parte interessante e é uma parte que entra muito a consciência, ou autoconsciência, ou self-awareness, que é tão importante no momento de você estar definindo seus objetivos e obstacles. Então você vai definir pelo menos 4 obstáculos que você enxerga nesse desejo. Obstáculos, me refiro, são coisas que elas vão te prender de atingir esse objetivo, que eles não vão te permitir atingir o objetivo. Então você diz, mas primeiro obstáculo são aquelas escusas, desculpas que você coloca na sua mente na hora de você colocar o objetivo. Porque você normalmente, na hora que você falou um objetivo, tipo, eu quero aprender 500 palavras em inglês, a segunda coisa que vem na sua mente é, não é muitas, mas você já trabalha 8 horas ao dia? Então, primeiro desculpa, primeiro obstáculo, meu trabalho, já não tenho trabalho. Então você vai definindo os 4 obstáculos, os 4 desculpas que farão que você queira parar de fazer esse objetivo, que elas vão sabotar você no atingimento desse objetivo, para que depois de você definir 4 obstáculos, então você define 4 obstáculos, mais ou menos. Se você define 10, ótimo, se definiu, pelo menos define os 2. Que vai te ajudar bastante. E depois de definir os obstáculos, você vai definir um plan. Então você definiu os obstáculos que vão aparecer, que vão surgir, depende da sua mente, ou que vão surgir no fato de você dizer, mas é que eu não me dou bem com o meu professor. Então, esse é um obstáculo também, que você enxerga, que você diz, eu não vou conseguir atingir meu objetivo porque eu não me dou bem com o meu professor. Então você vai criar um plano que vai te permitir saber que no momento que chegar esse obstáculo, você já sabe como passar esse obstáculo. Eu vou te dar um exemplo mais concreto com a parte do plano. O plano deve estar, vamos dizer que no formato de se está o obstáculo, eu Então, por exemplo, obstáculo, vamos definir que esse obstáculo é estar cansado depois do seu serviço. Então você está na sua mente que você quer aprender 500 palavras em inglês numa semana e acabou de definir seu objetivo e você decidiu, beleza. Você colocou outcome, já falamos sobre outcome, e obstáculo primeiro. Eu estou muito cansado no final do dia depois do meu serviço. Plano, então, se eu estou muito cansado no final do meu expediente ou no final do meu serviço no dia, eu farei um esforço, ou eu vou aprender pelo menos 100 palavras, ou pelo menos 50 palavras. Daí você define um plano concreto, um plano que seja específico, uma coisa que realmente você saiba que pode fazer. Não pode ser um plano de, se eu estou cansado, se eu estou cansado no final do meu serviço, eu vou me dar uma tapinha nas costas e dizer, tranquilo, vai dormir. Entendeu? Não é isso não. Então, basicamente, e aí você coloca o obstáculo, você coloca o plano. Então, você está garantindo o fato de você ter um desejo, um resultado que você espera desse desejo, os possíveis problemas, obstáculos que podem surgir na sua mente, ou fatores externos, e o plano que você vai desenvolver para passar esse obstáculo. Então, se obstáculo, eu plano. Beleza? Fica com isso na mente. E vamos passar para a nossa 4ª ferramenta para definir objetivos, que é a ferramenta de simples perguntas. São simples perguntas. E eu vou falar algumas das perguntas agora para você ter consciência de como você pode definir um objetivo com essas 4 ou 5 perguntas que eu vou te fazer. A primeira pergunta que você pode se fazer no setor de perguntas é: qual coisa relevante ou importante eu me visualizo fazendo em inglês? Então, visualizo. Eu vou resumir aqui, tá? Pergunta número 2. O que exatamente eu quero? Então, o que quero? O que exatamente eu quero com o fato de falar inglês? E daí leva para a terceira pergunta do o que eu vou ouvir, sentir, cheirar,
nesse momento que eu visualizei. Ou seja, você vai criar uma imagem mental muito específica do momento que você quer fazer, o momento que você criou como o momento de atingimento do seu objetivo. Próxima pergunta é: como eu saberei que eu atingi meu objetivo? Ou seja, o que vai me dizer que eu atingi meu objetivo? Uma coisa muito similar ao mensurável do SMART. E a última pergunta é: se eu soubesse que eu não poderia fracassar na empreitada de aprender inglês, quais ações tomaria? Então, se eu soubesse que eu não poderia fracassar, que eu não vou fracassar de jeito nenhum na empreitada de falar inglês, qual ação eu tomaria? Então, eu não fracasso. Daí, ação. Beleza? Então, essa é a quarta e simples ferramenta para a definição de objetivos. E isso, depois de você ter definido um objetivo, eu vou te falar uma coisa que é muito importante, que eu faço muito com os meus coaches. Muito não, eu faço absolutamente com todos, depois de ter usado a ferramenta de definição do objetivo. Eu normalmente uso essa com eles, numa medida consciente, ou seja, eles passam realmente por cada um dos passos. Inconscientemente eu levo a partir do WHOOP, eu uso inconscientemente o WHOOP e os 5 porquês ao longo das sessões para ir sempre definindo novos objetivos internos. E depois de ter definido o objetivo SMART no início do processo, eu pergunto uma coisa: como é que você vai comemorar? E aí um convite que eu vou te fazer: sempre que você defina um objetivo, defina uma comemoração que seja do tamanho do seu objetivo. Se o seu objetivo foi aprender 500 palavras, vamos dizer que isso não é o fato de você ganhar um prêmio Nobel. Mas se você entende isso como uma coisa tão relevante, tão importante, você vai se presentear com alguma coisa que seja na mesma proporção do seu objetivo. Ou seja, se você aprendeu 500 palavras, você não vai se presentear com um intercâmbio de 3 meses. Ou seja, não faz sentido, certo? Mas você pode se dar talvez uma janta no melhor restaurante na cidade. Por que não? Ou seja, é um fato de você comemorar a sua vitória. E isso é mais um aliciante para você atingir seu objetivo. Porque quando você tem, além da sua meta geral, seu objetivo mais específico, e você tem uma comemoração lá atrás, um agrado de você para você, as chances de você atingir seu objetivo aumentam, vão aumentando. É uma questão de probabilidade. A sua probabilidade vai ficar maior e maior e maior. Porque se você realmente quer ir lá jantar aquele maravilhoso peixe, não sei, que vende lá nesse restaurante, você precisa aprender 500 palavras em uma semana. Ou se você quer realmente fazer, que eu quero obter aquela promoção, aquela promoção para um cargo mais alto, eu quero ser gerente, eu quero ser chefe, então você precisa atingir um certo nível num dos testes de nível de inglês, alguns dos testes TOEIC, TOEFL, ou whatever test you want, qualquer teste que você queira, você precisa atingir esse resultado para conseguir aquela promoção, esse cargo novo, entendeu? Good, então, sempre defina uma comemoração, gente. Comemore, mas é top. Comemorar, as pequenas vitórias trazem uma alegria gigante na mente da pessoa, sabe? Você chegar e já tá 500 palavras mais esperto, imagina isso, é top. Já que você sabe definir seu objetivo de 4 maneiras diferentes, você pode até misturar uma com a outra, faz esse teste. É interessante você pegar as ferramentas e criar a sua própria maneira de criar objetivos, porque tudo que vem da sua própria mente vai te ajudar bastante. E vamos definir as armadilhas, os obstáculos que você mesmo vai achar para você, ou as mais comuns. Eu vou dar um exemplo de alguns comuns que eu enfrento muito no dia a dia. Eu já passo por isso ao longo desses 9 anos que eu estou envolvido no ensino de idiomas. Então, são as mais comuns, sempre acontece. E normalmente, essas armadilhas são aquelas frases ou aquelas ações que você toma para sabotar seu processo. Que você mesmo vai sabotar seu processo, ou de você depois é a desculpa que você dá para dizer que o seu objetivo não foi atingido. Então, é uma desculpa que meio que justifica
o fato de você não ter atingido o seu objetivo. E eu estou te falando dessas armadilhas porque desse jeito você entende que quando a melhor maneira de você superar um obstáculo ou de você pular uma armadilha é o fato de você saber identificar quais que são, porque você vai ter plena consciência de que elas existem e o que é o benefício que pode trazer o fato de você ignorá-las, beleza? Então vamos com essa primeira armadilha, e a primeira armadilha tem a ver com o tempo. Quando eu pergunto para algum dos coaches, eu pergunto, olha só, quanto tempo que você quer dedicar no dia ao seu inglês? Eu quero dedicar 1 hora. Então, a resposta mais comum é 1 hora e varia entre meia hora e 1 hora. E daí a seguinte pergunta é muito importante, porque o que acontece? Pensa o seguinte, você quer 1 hora ou 30 minutos? Primeiro, estamos falando que a sua rotina já deve ter um monte de coisa acontecendo, como o seu trabalho, por exemplo, já deve pegar pelo menos 8 horas se você trabalha no tradicional, ou se você é autônomo, deve ser uma mistura de tempos que também não deve baixar de 7 a 10 horas. Então, para você incluir 1 hora ou meia hora na sua rotina de inglês, é você estar pedindo muito para seu tempo, tá? Ou seja, você está pedindo o fato de você chegar e pegar 5 horas ou 2 horas e meia do seu dia, ou são 7 dias, são 7 horas ou 3 horas e meia, para dedicar uma coisa nova, uma habilidade nova. Por que eu falo que é muito? Porque quando eu pergunto, atualmente quanto dedica? Atualmente quanto dedica? A resposta, olha, eu não vou te mentir, 95% dos casos é 0%. 0 minutos. Então você está passando, você está querendo ir de 8 a 80, como vocês falam no Brasil. De 8 a 80, você está querendo de 0 minutos a 60 minutos ou 30 minutos. É muito, é muito. Então você inicialmente já sabe que o fato de você não conseguir dedicar 1 hora do seu tempo no primeiro dia, você já diz, não, esse negócio não vai. Segundo dia, com certeza não vai dedicar 1 hora do seu tempo. Terceiro, não vai. Bola de neve. E a bola de neve, bye bye objective, tchau tchau objetivo. E daí desistência do inglês e volta no início do ciclo do aprendizado que eu já falei no vídeo anterior. Agora, a segunda parte dessa parte é você dizer, eu vou estudar 1 hora. E daí eu pergunto, o que você vai estudar? Ou seja, o que você vai estudar? O que você vai fazer durante 1 hora? Não, eu não sei, eu vou revisar os apontes, as anotações que eu fiz. Ou eu vou pegar um livro e eu vou ver uma notícia, beleza. Mas o que você vai fazer com essa notícia? Ou seja, o fato de você ver inglês não significa que você vai aprender inglês por estar vendo. Ou seja, você não aprende por osmose. Então você deve ter um direcionamento do que você deve estar fazendo para alguma das habilidades. Que esse direcionamento comumente vem de uma pessoa qualificada para fazê-lo. Nesse caso, o coach Esteban é uma pessoa qualificada para fazê-lo. Então, o que você estudaria? Então você vai pegar lá as suas anotações que você fez numa aula, num vídeo do YouTube, onde seja que você faz as anotações, e você vai abrir e vai dizer tipo, não, eu não consigo. Ou seja, viu 2 minutos e daí, deu 2 minutos. Quanto que falta? 58 minutos para finalizar a minha hora. E agora o que eu vou fazer nos 58 minutos? Eu vou assistir um seriado em inglês. Daí você assiste o seriado, você acaba assistindo o seriado e você não acaba praticando o inglês, que é a sua intenção. Então, o tempo é a primeira armadilha. Defina um tempo que você saiba que você consegue destinar no seu dia. Então, ali, dentro do mesmo tempo, você fala em que momento. Gente, momentos mortos da sua agenda. Você defina para você fazer isso em momentos que você sabe que está, por exemplo, dirigindo em um momento morto. Você não deve pegar no telefone nada, então coloque e pratique o seu listening. Se você está cozinhando, pratique o seu listening. Se você está lavando a louça, está limpando a casa, tempo morto. Na academia, então use esses tempos de uma melhor maneira para desenvolver o inglês. Então essa ali é a parte do tempo, a armadilha número 1. A armadilha número 2 também vocês vão identificar. Se você se identificou, levanta lá a mão em casa. Você vai dizer, no final do dia, hoje foi
muito corrido. Corrido. Ou cansativo, como você fale. Então, essa é a segunda armadilha, porque ela vai te dizer: ai, não, você não faça isso. Vai estudar inglês mesmo, realmente. Ai, hoje foi um dia tão cansativo, você merece ir lá assistir um seriado. Então, essa é a segunda armadilha. E suma ela com essa aqui, olha, é um coquetel molotov, assim, pá! Ou seja, você diz: hoje foi um dia muito corrido, e sentar 1 hora para praticar inglês, não vai rolar. Então, quando você pense nisso aqui, lembre do seu objetivo, por favor, lembre o que você almeja lá, lembre da sua comemoração, lembre do seu desejo, lembre da meta, ou por que você está fazendo, e lembre simplesmente do benefício que vai te trazer, e faça pelo menos 5 minutos, 5, ou seja, você não precisa mais tempo. Depois, você ao longo do tempo que você vai conhecendo o conteúdo que eu crio, você verá que o tempo que você precisa para desenvolver a língua não é tanto assim. Nossa terceira armadilha tem nome próprio e é filho ou filha. Você diz: eu tenho que cuidar do meu filho ou minha filha depois do serviço, então não consigo. E para demonstrar que você consegue sim, eu vou te dar um exemplo. Na época que eu estava... eu tenho 2 filhas e a primeira delas já tinha nascido e ela acho que tinha 1 ano. E eu sempre quis tocar violão para elas. Então, um dos meus objetivos era conseguir tocar violão, uma música bonita para as minhas filhas, conseguir dedicar uma música para elas. Só que eu tinha que cuidar dela, e eu tinha que, além disso, trabalhar, e tinha que fazer tudo. Então, eu criei uma estratégia do fato de que quando eu ia pegar o violão para praticar o meu violão, eu fiz disso como se fosse um benefício para ela, que era uma brincadeira que eu fazia com ela, ou estar cantando para ela. Então, ela não sabia que eu estava praticando o violão, ela estava curtindo o momento, e eu estava conseguindo praticar ao ponto que depois de alguns meses eu já conseguia estar tocando e cantando ao mesmo tempo, porque a pessoa que sabe tocar violão sabe que não é fácil não. Então, essa prática me levou a isso, aos poucos, ou seja, foi um passo de cada vez, eu fui quebrando alguns marcos, eu fui ajudando isso, pegando músicas que fossem mais fáceis, ou seja, step by step, como New Kids on the Block. Então, eu consegui fazer isso, mesmo tendo a minha filha. E você vai me dizer: mas isso o que tem a ver com inglês, Esteban? Tem a ver tudo, absolutamente tudo. Você consegue ensinar inglês para uma criança desde o momento que ela nasce. Porque se você fala a língua, ele não sabe qual é o seu nível de inglês, ele não entende disso, ele não sabe que você está falando inglês ou que você está falando português. Até hoje, que as minhas filhas elas não falam ainda, elas estão muito pequenininhas, muito nenéns, elas não sabem que eu falo inglês com elas, que minha esposa fala espanhol. Então, ela não vai julgar teu nível de inglês, você vai estar conseguindo praticar a língua e, como benefício extra, você vai estar começando a desenvolver o ouvido dela numa língua estrangeira e nem sabe se depois, no futuro, você consegue começar a ensinar algumas palavras, algumas frases e você começa a criar uma criança bilíngue, sabendo que você mesmo pode não ser o mais bilíngue de todos, ou que você está no andamento de ser bilíngue. Então, é um benefício em dobro ali. Então, a armadilha virou oportunidade. Pum! E por último, uma outra armadilha que é bem comum é: eu quero assistir seriado, eu estou binge watching. Binge watching é quando você pega para fazer muito ao mesmo tempo, assistir muitos episódios ao mesmo tempo. Então, eu estou binge watching, aquele seriado é muito bom, eu não quero parar isso para estudar inglês. Então, ali é uma questão de definir essa prioridade. Lembre a mesma coisa que eu te falei com hoje foi muito corrido. Lembre disso. Eu sei que você precisa descansar depois do dia de trabalho, assim como qualquer pessoa, mas são esses momentos que vão te trazer um benefício lá na frente, quando você seja bilíngue, quando você possa ter um melhor emprego, quando você possa oferecer uma melhor vida para seu filho, a sua filha, quando você possa viajar para fora do país. Porque seriado, ele não vai fazer isso por você. O fato de você assistir um seriado, ele não vai te ajudar a ter esse benefício que o inglês vai te ajudar. Então você não precisa dedicar 1 hora, como eu falei aqui, você precisa dedicar um tempo pequeno. E você se coloca uma meta. Se o seu obstáculo, como eu falei lá no Whoop anteriormente, é o seriado, você sabe que depois de você estudar 10 minutos,
se eu quero assistir seriado, eu vou estudar 10 minutos antes de assistir o seriado. E daí você, beleza, eu vou fazer 10 minutos e depois consigo assistir o seriado. Comemora com o seriado. Então, essas são algumas das armadilhas mais comuns que você tem no momento de ter definido seu objetivo, que elas vão te atrapalhar para você conseguir atingi-lo. Depois, tem muitas mais que depois conseguimos estar falando. E se ainda assim você está tendo dificuldade com o fato de você ter a disciplina de ir atrás do seu objetivo, eu vou te deixar com um ditado que nós usamos no espanhol, que diz: eu vou fazer llueva, truene ou relampaguee. Então, assim tem a chuva, assim tem a trovoada, e assim tem, não sei como é que é relampaguear. Então, assim tenha isso, você deve fazer. Ou seja, não existe desculpa nenhuma, é uma questão de disciplina, faça por você mesmo. E para finalizar, eu vou citar o Lewis Carroll, antes de dar para vocês alguns objetivos. Ele falava: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, por isso que é importante você ter um objetivo, ter um norte, ter essa bússola que vai te direcionar. E alguns objetivos em inglês são o simples fato de você poder dizer: vou pegar o tema entrevista, de novo, entrevista de trabalho, tema profissional, e um dos objetivos, algum dos passos que você pode passar na entrevista são os seguintes: aprender a me descrever pessoalmente, como pessoa, certo? Então, você corre atrás de conteúdo que seja específico para isso. Então, aprender a me apresentar como pessoa no espaço de 3 dias. Você pode fazer isso. Como que você pode mensurar? Pegue e grava um vídeo. Segundo objetivo, aprender a descrever minhas experiências laborais. A mesma coisa, você pega, dá 2 dias para fazer isso, ou, bom, beleza, pode se dar mais dias, porque tem mais conteúdo ali. Você pode dar 5 dias, uma semana, e você pega e grava um vídeo. Depois, eu quero descrever os meus hobbies. Daí você se dá 1 dia e assim você vai estar criando aos poucos o tipo de coisas que são perguntadas normalmente nas entrevistas. Você pode falar: daqui a 1 semana e meia eu quero definir as minhas fraquezas, minhas fortalezas e os benefícios que eu posso trazer numa companhia. Eu quero falar tudo isso em inglês. Corre atrás de fazer isso. E lembre, no final comemora. Então são alguns exemplos do tipo de objetivo que você pode colocar na sua língua. Você pode fazer com viagens, pode colocar uma meta geral. E esse é o fim da nossa segunda parte da bússola do inglês, definindo o seu norte para que você consiga já, de maneira prática, definir seu objetivo de 4 maneiras diferentes, da maneira que você possa misturar uns com os outros, você ter clareza e consciência das armadilhas que você mesmo vai se impor e ir para frente, porque do objetivo parte logo para a ação. E isso é uma coisa que falaremos nos vídeos futuros. That's it for today. Coach Esteban 101 speaking. Bye, bye, bye.